Olá, pessoal! Hoje é o nosso segundo episódio do podcast Papo de Recruiter, onde a gente fala sobre carreira internacional no ponto de vista de duas recrutadoras. O meu nome é Marielle Machado. E eu sou a Carol Galupo. E nós vamos conversar sobre carreira, principalmente em recrutamento. No nosso último episódio, a gente falou sobre a minha carreira, como eu comecei, né, nessa área de recrutamento. E hoje vai ser a vez da Carol. E aí, Carol, como que foi? Conta pra gente como que tudo começou nessa parte, né, nessa área de recrutamento. Nossa, vamos voltar muitos anos. Muitos anos atrás. Pode lá, vamos lá. Não, eu morava ainda no Brasil, em Joinville. Eu comecei, na verdade, trabalhar com RH. Uhum. Então, eu fazia, acho que a primeira oportunidade mesmo foi de um RH numa agência de carros, que até ela é super famosa, é a Unidas, que eles chamam. Então, essa foi pontapé inicial aí, que eu trabalhava com a parte mais de folha de pagamento, né? Era tudo, né? Sim. RH mesmo. RH mesmo. RH generalista, cuidar de uniforme, questão de fechamento de cartão ponto, benefício, todas aquelas coisas. Então, aquela agência de carro estava começando em Joinville, então eu tive que fazer desde o comecinho. Eu ajudei a contratar a equipe e depois aí fazendo as outras atividades. Então, aí eu tive o gostinho de RH. E depois dali eu fui trabalhar numa empresa que era de plásticos, por isso da questão ali de injetoras que a gente falou antes, né, no back. Mas o que era? Eu trabalhava numa empresa, elas faziam embalagens plásticas, tipo embalagem de achocolatado, esse tipo de embalagem. E aí eu trabalhava, então, eu saí de uma locadora que era em torno de 20 pessoas para uma empresa que tinha em torno de 200 funcionários. Então... sim, foi Isso, porque na locadora eu não tinha muita rotatividade, nada. E quando eu fui para essa empresa, eu trabalhava em 3 turnos, aquela rotatividade enorme. Então, eu tinha que fazer todas as funções de RH e fazer o recrutamento, né? Aí que começou minha carreira com recrutamento. Eu trabalhei lá um tempo. Mas isso foi o quê? Não vou Nossa, perguntar a idade, mas quantos anos atrás foi? Vou te dizer que eu acho que isso foi mais ou menos 2005, 2006. 20 anos atrás. Ok. Tem 25, começou com 5 anos. Então, foi mais ou menos nessa época que eu comecei. Só que no Brasil, aí eu comecei a ter aquele gostinho por recrutamento mesmo, né? Quando fazia tudo de RH, eu me identificava muito com a parte de recrutamento. E nessa época, então, no Brasil, para você ser recrutador, não que você não pode ser como um profissional de administração ou estudando em outras áreas, mas na maior parte, o recrutador ele é um psicólogo. Sim. Porque é muito comum a gente aplicar testes psicológicos e tudo mais, né? Nos processos seletivos. Então, nessa fase, eu decidi fazer a faculdade de psicologia. Eu já tinha começado a administração, mas aí eu decidi fazer psicologia também. E com isso eu acabei mudando de cidade, porque meu curso de psicologia era em outra cidade e tudo mais. Mas aí eu fui trabalhar, que foi onde eu trabalhei bastante tempo até, eu fui trabalhar na Orcegups. Ela ainda existe hoje no Brasil. E a Orcegups, ela é uma empresa que trabalha com vigilância, né? Ela é profissionais vigilantes e com a questão da parte mais de limpeza. Então, eles trabalham tanto para empresas, para área pública. Então, eu trabalhava com a parte de recrutamento. Aí eu foquei em recrutamento. Ainda na faculdade, fazendo estágio e tudo mais, eu foquei dentro do recrutamento. Então, eu fazia recrutamento bem nessa parte de hospitality, né? Contratar vigilantes e contratar profissionais para a área de limpeza. E como
No Brasil, essa parte de vigilância, tem muitos cargos que se usa arma e coisas assim. Existe muita aplicação de testes. Eu sempre, então, precisa aplicar vários testes psicológicos por causa realmente dos riscos que tem a profissão. E então, eu ainda não era formada, tinha uma psicóloga então que fazia aplicação de testes e eu fazia toda a parte de recrutamento. Mas eu acabei me formando, então, ali nessa fase eu fazia as duas faculdades juntas e fazia o estágio. Então eu acabei... Sempre na correria, né? Sempre. Nada mudou. Não. Né? Fazia administração e fazia curso de psicologia. Mas eu acabei me formando antes em administração. E aí, quando eu me formei em administração, surgiu a primeira oportunidade na área de recrutamento para uma empresa de tecnologia. Então, mas o teu cargo era recrutadora? Não, eu fazia o RH geral, mas tinha também a parte de recrutamento, entendi. né? Então, eu fiquei 5 anos nessa empresa. Então, eles trabalhavam com essa parte de desenvolvendo softwares, SaaS. E aí, eu trabalhei muito tempo lá, com recrutamento, com outras ações de RH, desenvolvimento da equipe, né? Legal. Porque é uma área muito técnica, Sim. né? Então, com muitos desenvolvedores de softwares, então você tem que aprender muito dessa tecnologia, né? Entender várias coisas. Então, foi um desafio enorme para mim, aí que eu comecei em recrutamento, né? Que eu tava trabalhando com recrutamento. E depois, nesse período, eu fiz a pós-graduação, né? Fiz uma pós-graduação, um MBA em gestão de pessoas. Legal. Então, foi super legal, porque me deu uma visão muito mais ampla da área de RH, né? Porque a gente faz a faculdade lá de administração, ela tem um pedacinho, né? Sim. De RH, mas só quando você vai se aprofundando. Amplo, né? Então tem várias coisas. E foi muito bacana, porque eu tava trabalhando numa empresa que era uma startup, então existia muito espaço para implementar coisas legal, novas, legal. né? O dono da empresa era super jovem, então super aberto a novas ideias, empresa começando também, empresa nova. Então teve muitas coisas muito legais que eu implantei lá. E foi nessa fase que eu fui fazer coaching sim. Isso, porque eu achava que era uma coisa que ia me ajudar muito para desenvolver a equipe lá dentro, né? Sim. O coaching Não, eu pensei. E acho que ajudou em muitas coisas depois, né? Até hoje, né? Enfim. Então, tanto que quando eu fiz o coaching, a gente sempre acha que vai fazer, vou fazer um curso, né? Na minha cabeça eu fui, vou fazer um curso para eu aprender a trabalhar com outras pessoas, para aprender, né? Uma nova formação. Mas, na verdade, eu passei pelo processo. E ali, naquela fase, foi onde eu decidi abrir meu business. Sim. Então, eu acabei saindo do meu trabalho e abrindo uma agência de recrutamento. Sério? Então, eu fazia a parte também de consultoria de RH, como, por exemplo, implementação de projetos de remuneração, questão de desenvolvimento de equipes, treinamentos de liderança e vários outros treinamentos. Eu até tinha um treinamento de recrutamento, que eu dava muito por Santa Catarina. E foi nessa fase daí eu abri a agência, né, que eu trabalhava então com recrutamento para várias empresas, várias indústrias diferentes. E essa empresa que eu trabalhava anteriormente, ela passou a ser meu cliente. Que então legal. ele me deu muito apoio no meu começo, foi Sim. muito bacana, foi bem importante para mim essa fase. Uma pergunta, Carol. É porque eu não tenho muita ideia, assim, de recrutamento no Brasil, né? Porque eu comecei a carreira em recrutamento aqui, então no Brasil eu não sei, né? Mas, assim, eu tenho uma impressão que o título de recrutador é um pouco novo no Brasil, não é? Ou tu acha que já existia isso há muitos anos atrás? É que, de um modo geral, quando as empresas são menores, sempre é aquele profissional de RH que ele faz o recrutamento também. Mas as empresas maiores já têm. Sim. É que no Brasil ainda existem, são muitos títulos diferentes, né? Se usa Inventa muito título. Inventa muito título. Então tem o recrutador. Hoje você vê que as empresas que atuam também com o mercado internacional, eles usam o Talent Acquisition em vez do recrutador. Aí, mas de modo geral, a maioria eles usam também, tem a parte de seleção, né? Então,
Existe, mas nas empresas maiores. As empresas menores, elas não têm. Já é um RH que faz tudo. Já assim, é um RH né? que faz tudo. Mas eu vejo o recrutamento do Brasil muito diferente, né, daqui. Então, eu tive agência por um tempo, depois eu vim pra Irlanda, né? E aí foi o... Que ano que tu veio mesmo? 2017. Mas nesse meio tempo que eu tive a empresa, eu acabei voltando a estudar novamente. Como sempre. Como sempre. Eu fui fazer um mestrado na área de internacionalização. E meu principal foco com o mestrado era... realmente eu queria trabalhar, como eu trabalhava com muitas empresas de pequeno e médio porte, eu queria trabalhar muito com gestão familiar. Né? Tipo, como desenvolver, como realmente, em empresas familiares, como achar realmente o principal área para cada uma delas. E nessa época... quando eu conversei com a coordenadora do curso, porque é um investimento alto, né? Eu fiz um mestrado numa instituição, numa universidade particular, então o investimento é altíssimo, né? Então eu precisava ter certeza do que eu estava escolhendo na época. Então eu fui conversar com a coordenadora do curso e conversando, falando um pouquinho da minha história, tudo. Ela falou pra mim, nossa, você precisa conhecer a área de expatriação. É muito legal, você precisa aprender um pouco sobre isso, porque eu acho que se encaixa muito com a sua carreira. Olha! E eu falei, nossa, o que é isso, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Isso era o quê? 2015. Sim. Nunca tinha ouvido falar no termo. Falei, o que é expatriação, gente? Vou pesquisar, né? Aí fui pesquisar. Nossa, eu não ia nem ter ideia nessa época, nossa. Então, aí eu vi, eu falei, nossa, fecha muito comigo, né? Então, aí fechou, né? Decidi fazer o mestrado mesmo, comecei, fui estudar expatriação. E aí, entre o período, eu tinha a empresa, né? Mas aí eu acabei sendo chamada para uma oportunidade que era na companhia Hering, para cuidar dos processos de expatriação. Ai, que legal! E como eu também já fazia a parte, tipo, dentro da minha consultoria, eu trabalhava com remuneração, então eu cuidava dentro da Hering de remuneração e expatriação. Então eu digo assim, foi uma fase que eu fiquei um pouco afastada do recrutamento diretamente, eu ainda tinha pela agência, né, a gente ainda fazia, mas eu tava trabalhando com a companhia Hering também, então foi uma área que eu me dediquei muito a outras coisas. Legal. E foi o que me trouxe à Irlanda. Foi aí que foi a virada. Depois tudo faz sentido, né? Depois tudo. Porque eu comecei a trabalhar com expatriação, então eu precisava, por exemplo, conversar com um profissional de tax na China. Eu não falava inglês. Aí eu usava lá o Google, vinha o e-mail, olhava no e-mail, colocava no Google Translator, respondia aquele e-mail. Então eram muitos desafios com o inglês. E também, até no mestrado, tem muito artigo em português, mas os artigos das revistas mais conceituadas e tudo mais, eles são internacionais. E aí, para eu ler um artigo, eu tinha que colocar no Google Translator aquele artigo toda vez, porque eu não conseguia ler um artigo inteiro. Então, era um desafio para mim. Então, logo quando eu terminei o mestrado, eu vim para Irlanda para estudar 8 meses e voltar para o Brasil. Como Ilusão. Ilusão, né? A gente sempre acha que vai fazer isso. Mas passaram os 8 meses, vi que meu inglês não estava bom, então vamos ficar mais 8. E assim a gente vai, né? E aí, por um tempo, a gente trabalha de tudo, né? Comecei a trabalhar como babá. Não conseguia falar inglês, era muito difícil no começo. O inglês foi melhorando. E o importante é a gente saber qual é o nosso limite, né? Por exemplo, onde a gente está estagnado. Porque eu acho que cada desafio que a gente vai novo, o inglês, a gente vê que ele ainda tem mais uma coisa para melhorar. Porque muda o vocabulário e tudo mais. Então, quando eu vi que eu estava estagnada como babá, eu falei, opa, preciso de um próximo passo. Qual vai ser meu próximo? Então, e assim eu fui mudando. Fui para a área de healthcare. Aí acabei voltando para a área como minder, né? Cuidando de crianças um pouco maiores. E aí surgiu minha primeira oportunidade. Como que foi? De recrutamento, entrar na área na Irlanda, né? A minha história, como eu entrei, ela é um pouco diferente, eu acho, da maioria. Porque ela foi meio inesperada. Eu queria
Eu fui passar umas férias no Brasil, eu lembro, em 2019. Eu tava, vamos dizer, naquela época, ia fazer 2 anos que eu estava na Irlanda. Então, eu decidi que eu, quando voltasse, eu gostaria de começar a procurar emprego na minha área. Mas eu não sabia quanto tempo isso iria levar. E como eu tinha conhecimento em várias coisas, tipo, já tinha trabalhado com recrutamento, com remuneração, com RH de um modo geral, com treinamento, tinham várias áreas que eu poderia seguir, mas eu não conhecia o mercado. Então, meu primeiro passo foi, eu fui fazer um curso, que ele é conhecido como CIPD, Sim. eles chamam, que é uma certificação, né, de recursos humanos que a maioria das vagas pedia. Sim. Foi isso que eu fiz. Eu comecei a olhar as vagas e eu vi, a maioria pedia. CIPD Certification. Aí eu falei, opa, vou fazer esse curso, porque vai ser a forma de eu aprender com Employment Law, aprender tudo, como funciona. E tu acaba aprendendo as palavras, né? Tu tá ali no meio, né? Como que fala isso, como fala... É muito Exatamente. legal, é uma ideia muito legal estudar. Aí eu decidi fazer o Certification. Porque tem o certification e tem o diploma, né? Aí eu fiz certification na época, mas eu podia, eram só mais 2 disciplinas pra fazer o... Tu validou alguma coisa dos teus, não? Não valida nada. Mas era só mais 2 disciplinas pra fazer o diploma, mas eu não fiz e eu vou contar até o motivo. Eu tava fazendo treinamento, aí eu voltei de férias, conversei com a família que eu trabalhava e eu queria ser honesta com eles, porque eu não sabia quanto tempo iria levar, tá? E vou dizer que isso aconteceu, eu conversei com eles em maio. Maio de 2019 foi o período que eu conversei com eles. E eu fui muito honesta, falei, olha, eu quero trabalhar na minha área, eu vou começar a procurar emprego, eu não sei quanto tempo isso vai levar, mas eu queria deixar vocês cientes do meu próximo passo, né? Porque... eu achava isso importante. E aí o pai da família perguntou pra mim, tá, Carol, mas qual é a tua área, né? Porque, pra quem não sabe, a gente entrega um currículo, a gente não entrega nosso currículo com tudo que a gente eu tenho 15 anos de experiência com RH. Exatamente, porque senão você não é chamada como babá, né? Então, e aí eu falei, ele pediu, né? Eu falei, eu trabalho com RH e tal. Eu comecei a fazer o curso X, tudo mais, expliquei. Daí ele falou, olha, não sei se você sabe, mas eu tenho uma empresa. Eu tenho uma startup, né? A gente desenvolve software, SaaS, não sei o que. E você já tem experiência trabalhando com empresa. Olha com que legal. Nossa, falei, ele foi muito legal. E aí ele me ofereceu uma oportunidade. Ele falou, eu não tenho uma vaga pra você, né? Ele foi bem realista. Ele falou, eu não tenho uma vaga para você, que eu tenho espaço lá para mais uma pessoa, mas você pode, eu trabalhava de segunda a quinta com eles, ele falou, você pode começar a trabalhar comigo nas sextas-feiras, para você aprender, para você começar a aprender como funciona uma RH na Irlanda. E aí essa foi a minha primeira experiência, né? E aí eu fui conversar com o diretor de RH, antes de eu começar, e ele que me falou, quando ele viu meu currículo, ele falou, não continua, termina o teu certificado, porque é o que você precisa do CIPD, mas só faz o certificado, não investe no diploma, porque você já tem muito conhecimento no Brasil e que não vai te agregar. Então aí eu parei, né, e eu comecei a fazer, então eu tava lá, fiquei alguns meses, e aí depois de um tempo eu comecei realmente a procurar emprego a fundo, e eu achei que eu tava procurando como RH generalista, e eu tava procurando como recrutadora, porque eu percebi que seria mais fácil entrar no mercado como recrutadora. Eu também tenho essa impressão. Como RH. Porque eles querem que você tenha conhecimento em Employment Law, principalmente na Irlanda, né? Que pede bastante. Então, eu achei, não, essa vai ser minha porta de entrada mais fácil, né? Vamos focar. E aí, assim, eu entrei no RH, na parte de recrutamento. Eu fiquei lá com eles trabalhando de junho até dezembro. E aí, em janeiro do ano seguinte, eu comecei já a trabalhar numa empresa como recrutadora, e era uma agência que fazia recrutamento para vários países na área de construção civil. Ai, que legal. Então, eu contratava, que era horário, eu contratava profissionais tipo que estavam na Alemanha para ir trabalhar
na Holanda, contratava gente em Portugal para trabalhar na França. Então eu fazia essa movimentação. Sim. Mas isso foi em 2020, né? Esse foi o primeiro depois da empresa do teu ex-chefe como babá. Exatamente. Sim. E tu lembra do sentimento, assim, de tu conseguir esse trabalho? Porque eu lembro do sentimento quando eu consegui. Eu fiquei muito feliz. Nossa, eu consegui algo na minha área. Nossa, eu fiquei assim... Não, era... É surreal, é um sentimento, assim, surreal, né? É a oportunidade de você retomar a tua carreira, né? E eu acho que, assim, ao mesmo tempo que você fica muito feliz, né? É uma felicidade muito grande, mas existe todo aquele... Parece o nervosismo do primeiro emprego, né? Isso, Porque, nossa, como é que vai ser quando eu chegar lá? Será que é a mesma coisa? Ou... será que eu vou conseguir entender o que eles estão falando? Então tem várias coisas, né? Entender legal. Como funciona. Mas foi uma experiência bacana. Eu lembro até hoje, primeiro dia que eu cheguei. Quando eu cheguei, a pessoa que trabalhava no RH, ela já estava lá embaixo na recepção me esperando, com um sorrisão. Foi super simpático, me apresentou a empresa inteira. Foi, assim, uma experiência sensacional. Foi muito, muito bom uma experiência. E aí eles me ajudaram a conseguir o primeiro emprego. Porque até um outro ponto super legal pra gente falar é referência, né? Aqui na Irlanda, tudo se pede referência, né? Sim. Eles ligam pro teu emprego anterior e tudo mais. Então, foi meu chefe anterior que me deu referência. E aí, eu consegui meu primeiro emprego e comecei a trabalhar como recrutadora. Mas veio outros desafios, né? Sim. Porque eu não precisava... não era só entender do mercado na Irlanda. Eu precisava entender como funcionava aquele profissional que estava na Alemanha, eu precisava entender como que funcionava a folha de pagamento da Holanda, eu precisava entender como funcionava a folha de pagamento na França. Porque as horas de trabalho são diferentes, porque as regras são diferentes. Sim. Porque eu estava movimentando uma pessoa de um país para o outro, então ela precisava saber antes dela fazer essa escolha. Então já foi um desafio muito grande. E eu tive um desafio maior ainda nessa época, porque a empresa era francesa. Então eu precisava falar francês. E aí eu me dedicava, todas as noites, incansavelmente. Tinha professor diariamente, todos os dias. Mas uma hora por dia. Fazer a parte ou eles providenciaram? Não, eles pediram, porque pedia muito... A questão, assim, eu precisava contratar a pessoa, ouvir os e-mails com as informações, tudo em francês. E aí, eu voltei a estaca zero lá do Brasil. Que eu tava traduzindo do inglês pro português, eu comecei a me ver traduzindo do francês pro inglês. E assim foi. Então, eu aprendi a falar francês, mas veio a pandemia, né? No período que veio a pandemia, eu fui layoff, porque não tinha como movimentar, né? Sim. Pessoas. Aí, acho que eu fiquei em layoff uns 2 meses. Aí, o mercado abriu de novo. Quando o mercado abriu, a gente voltei a trabalhar. Na mesma empresa. Na mesma empresa, tudo normal. Aí, de novo, fechou tudo de novo. Não sei se você lembra, teve abriu e fechou. Fechou, aí layoff de novo. E aí depois eu decidi não retomar a carreira, né, com eles. Eu decidi procurar outras oportunidades fora. Então, aí eu fiquei um período na Cisco, também é na área de tecnologia, foi o primeiro que eu consegui, mas era um contrato, porque na Irlanda existem muitas as questões de contrato, né? Então, eles fazem contrato 3 meses, 6 meses, Sim. Então eu fui contratada por 3 meses num projeto. Era um projeto específico, de uma área específica, que era o Webex, que ele é muito similar ao Teams, sim, né? Sim. Essa comunicação, porque estava sendo muito usado na época. Eu usei, né? Então, com a pandemia, todo mundo só usava, né, essas tecnologias. Então, era um projeto específico que eu estava fazendo recrutamento para eles. Depois teve mais uma extensão de 1 mês no projeto. Então, eu fiquei 4 meses lá. E logo em seguida, eu já consegui no Google, que foi onde a gente se conheceu, pela Korn Ferry. Então, a gente trabalhou juntas e aí foi mais focado, continuava, né? Porque na Cisco eu fazia os cargos, também era relacionado a vendas, mas era o Customer Success. Sim. Então, era 100% do meu trabalho era Customer Success. Era uma vaga só. Sim. Para várias áreas. E depois... que daí no Google era a parte de sales, aí depois eu ainda fui para a parte de tecnologia,
fui para a parte também de Trust and Safety. Eu trabalhei em algumas áreas diferentes dentro do Google. Ai, legal. Nossa, história é longa, né? História longa. E eu continuo ainda, né, na Korn Ferry, mas hoje, tipo, eu já saí do projeto do Google, tô em outro projeto, que também é uma empresa global, que é a Honeywell, e eu trabalho em diferentes países. Sim. Com diferentes tipos de vagas. Mas assim, pra resumir, assim, dos países que tu já contratou. Nossa. Resumindo, o mundo todo. Nossa, eu acho que vamos começar. China, né? Começar ali, pegar os asiáticos, eu acho que começa China, Filipinas. Eu fiz muita vaga nas Filipinas. Aí Dubai, questão de Irlanda, né? Os países na Europa aqui. De modo geral, Irlanda, Portugal, Espanha, França, Holanda, Bélgica, os países nórdicos. Então, UK, eu faço muito recrutamento para UK. E daí Brasil. Sim. Né? Os países ali, Brasil, Argentina, Chile, esses países também já tem recrutamento. Bem legal. Mas assim, como recrutadora, assim, né? Principalmente que tu também tem essa visão de RH, né? O que tu acha que é mais desafiador, assim, como recrutadora? Qual que é a parte mais desafiadora do teu trabalho hoje? No meu trabalho hoje, eu vejo que o maior desafio, acho que em recrutamento, é você conseguir encontrar o profissional certo para a vaga, sabe? Uma vaga específica. É que eu vejo, para mim, quando eu faço uma vaga, é muito nítido, eu acho que parece que quando eu faço o screening mesmo, eu já tenho aquela sensação na screening, eu já tenho a sensação de quais são os potenciais candidatos. E normalmente não falha. Quando eu faço a screening, eu sei, ok, a gente manda lá na screening, né, 5, 8 candidatos, né, vai pra entrevista, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, mas às vezes eu tenho aquela, essa pessoa eu vejo que tem potencial. Tem o maior potencial. Então, é encontrar esses potenciais. Porque nem sempre tá nos requerimentos da vaga, né? Nem tudo tá relacionado, né? Porque as pessoas têm muito aquela coisa... tem 10 requerimentos na vaga, eu preciso preencher os 10. Se eu não preencher os 10, eu não vou aplicar. Mas, na verdade, daqueles 10... tem 2 ou 3 que são os chaves, né? E extremamente essenciais. Sim. Então, se eu preencho os essenciais, eu já tô lá. Mas a outra parcela, ela vem no meu comportamental. Sim. Do quanto eu mostro a disposição para a entrevista. E, às vezes, eu vejo que eu tenho um candidato que em skills ali, técnicas, né? Conhecimento técnico, ele é o candidato perfeito. Mas aí na conversa, no bate-papo, ele não consegue demonstrar o quanto ele está interessado na vaga, né? Parece que ele não se entrega. Então, eu acho que o maior desafio é esse. É conseguir enxergar esse potencial, conseguir colocar o candidato certo na vaga certa. Sim, eu acho que também já fica de alerta, assim, né? 2 pontos chaves que tu comentou. O primeiro é quando o screening call é importante. Aquela primeira ligação do recrutador. Porque, como tu falou, eu também tenho o mesmo sentimento de... Na ligação, eu já tenho uma ideia, né? Às vezes a pessoa nem terminou de falar. Eu já tenho uma ideia que aquele ali tem potencial para a vaga. E isso é um ponto. O outro ponto é assim, como tu falou, né? De aplicar para vaga... Mesmo se tu não preenche todos os requisitos, né? Porque, como tu falou, é difícil. A gente tava conversando sobre isso agora há pouco, né? No background. Mas, às vezes, tu tá procurando uma pessoa específica. A pessoa nem tem lá no currículo as coisas que tu tá procurando. Mas aí tu liga e vê que a pessoa tem um potencial. E aí a pessoa, às vezes, até sendo contratada, né? Como a gente tava conversando. Exatamente. Mas eu acho que esse desafio é essa questão de conseguir... encontrar a pessoa certa para vaga, para mim parece que é aquela
coisa assim, parece que todas as vagas têm uma pessoa certa Sim. pra ocupar aquele cargo, né? E a gente, como recrutador, a gente tem que encontrar ela. Porque, às vezes, tem pessoas que elas acham, né, que a questão de, eu vi lá no LinkedIn que já tem 100 aplicações para vaga. Quer dizer que a vaga já está preenchida. Às vezes eu recebo 100 aplicações, mas tem casos que das 100 aplicações, nenhum candidato é o potencial para ser contratado. Eu ainda preciso usar LinkedIn, usar outras ferramentas para buscar candidatos. Sim. Ainda buscando aquele, né, o candidato para vaga. E eu nem sempre... Tem muita gente que fala, né? Estão procurando... Aquela empresa está com a vaga aberta não sei quanto tempo porque está procurando um unicórnio, não sei o quê. Não tem, a gente ouve muito disso. Mas, como recrutador, o meu papel é conseguir entregar para o hiring manager o candidato ideal. O ideal, né? E mesmo que eu não consiga encontrar o candidato com todos aqueles desafios, é eu conseguir vender o candidato que eu tenho com as qualificações que ele tem e mostrar o quanto que ele pode ser potencial. Eu acho que esse é um desafio muito grande da gente como recrutador, entregar isso, né? Mostrar que um candidato tem potencial, a gente enxergar esse potencial no candidato e a gente conseguir entregar esse potencial para o gerente que está contratando, né? A gente também, porque as pessoas às vezes não entendem, né? Porque fica com raiva do recrutador, ou fica meio chateado, ou leva pro pessoal, mas é porque a gente, como recrutador, a gente precisa também manter ali o profissionalismo com o hiring manager, com a empresa. Então, imagina se eu mando 10 candidatos que não tem nada a ver. Exatamente. Aí a gente perde o tempo, faz o hiring manager perder tempo. Então, às vezes, por isso que faz parte do nosso trabalho, né? Sim. Né? E as pessoas... Eu sei que às vezes é difícil de entender, mas é bem complicado mesmo. A gente, como recrutador, a gente é um filtro, né? Isso. Exatamente. A gente faz esse filtro, né? A gente consegue ter a visão crítica de quem é um potencial para aquela oportunidade, né? Sim. Esse é o nosso papel, entregar, fazer esse filtro pro hiring manager para ele não precisar revisar todas as aplicações. Senão não existe o nosso trabalho, né? Exatamente. Mas legal. E assim, a gente falou dos desafios e o que tu mais gosta no recrutamento, assim? O que tu acha que é mais exciting pra ti, que faz tu continuar nessa área? Nossa. Eu acho que existe... O que eu poderia trazer, assim... Eu gosto de tudo que eu faço dentro do recrutamento, né? Eu gosto de buscar candidatos no LinkedIn, em outras plataformas. Eu gosto de divulgar vagas, mas... tem uma coisa que eu gosto muito dentro do recrutamento, que é muito comum na Irlanda, que é a parte da negociação. Eu gosto muito dessa etapa, de conseguir negociar o salário com aquele candidato, de conseguir mostrar para ele o quanto vale a pena aquela oportunidade, né? Conseguir vender realmente, tipo, não só o salário, mas vender tudo que vem por trás daquilo, né? Que é a oportunidade dele se desenvolver naquela empresa e tudo mais. Tanto que, para mim, como recrutadora, quando eu olho para uma empresa que eu quero trabalhar como recrutadora, né? Tipo, eu não só olho... você é recrutadora na empresa X ou com a área X. Eu preciso ver muito potencial naquela empresa e eu preciso acreditar muito naquela empresa. Sim. Porque eu sou a porta de venda dela para as pessoas que vão trabalhar ali dentro. Então, e eu acho que a gente, como recrutadora, a gente muda muito a vida das pessoas, né? Com certeza. Porque... Às vezes a gente não sente, mas total. Exatamente. Porque às vezes sou eu que faço a oferta para aquele candidato, sou eu que falo para ele, olha, vai para essa empresa que ela tem potencial, vai que você vai crescer, vai que você vai se desenvolver. Então, como recrutadora, a gente precisa acreditar muito, né, na empresa que a gente atua, para a gente poder fazer esse papel. Sim, né? Total. Porque ele tem que ser uma coisa verdadeira, né? Eu acho que isso é bem importante como recrutadora. Mas é isso. E Carol, se tu tiver que dar uma dica para alguém que quer entrar no recrutamento,
Ou até no RH, porque tu também tem experiência em RH, tu tem um conhecimento legal, assim. O que tu diria para essas pessoas que querem entrar na área? Assim, ó, quem tá no mercado internacional, né, que vai pro mercado internacional, eu acho que a primeira coisa é estudar. No país que você vai, é aprender questão de legislação do país que você vai atuar. Porque não é nem só para quem vai trabalhar com RH que precisa entender de employment law. A gente, como recrutador, também precisa entender. Porque tem coisas que eu posso colocar num anúncio de uma vaga, tem coisas que eu não posso colocar, tem coisas que eu não posso perguntar. Sim. Né? Tipo, na Irlanda a gente tem várias perguntas que a gente não pode fazer e que no Brasil é muito comum fazer. É verdade. Então, até o que vai de informação no fico teu até currículo. chocada quando eu olho, assim, os job description do Brasil. Eu fico, meu Deus, como... Exatamente, né? Ah, essa vaga é pra feminina. Vaga feminina. Tipo, aqui já não pode. Né? Ou, tipo, que eles se perguntam no Brasil, você tem filhos? Ou qual é a sua idade? Né? É casada, é solteira? Não. Então, eu acho que essa questão, né, de perguntas, entendeu? Eu acho que é uma coisa que a gente, como recrutadora, a gente precisa estudar em qualquer país, porque aqui é assim. Mas, por exemplo, até o currículo, né? Aqui a gente tem um tipo de currículo que a gente usa. Mas, por exemplo, na Alemanha, o currículo tem foto. Na maior parte das vezes, a maior parte dos currículos tem foto. Sim. Então, é outro tipo de currículo. Então, existem outras regras. Então, como recrutador no mercado internacional, aprenda do mercado. Antes de você sair, vai lá, estuda, procura cursos relacionados à área e vai estudar. E eu acho que a gente tem que estar, como você fez na tua carreira, Mari, de começar a primeira vaga que você trabalhava sem remuneração, eu acho que é isso, né? Você tem que estar aberta a essas oportunidades, porque são elas que vão te dar referência, são elas que vão te abrir outras portas. Se a gente for ficar esperando pela vaga perfeita, porque você poderia ter feito isso lá atrás. Você poderia ter ficado esperando, não, só vou trabalhar se a vaga pagar, né, tipo, tal. Você, quem sabe, teria demorado muito mais para conseguir uma vaga. Então, eu acho que isso é bem importante. Verdade. Obrigada, Carol. Então, terminamos aqui o Papo de Recruiter e até a próxima, pessoal. Até a próxima.